quero compartilhar com você nesse momento uma palavra que está muito forte no meu coração, fala sobre 6 personagens. São eles Pedro e João, em Atos dos Apóstolos capítulo 3, Anás e Caifás, em Atos dos Apóstolos, em sequência do capítulo 3, né? Ananias e Safira, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e Gamaliel e o Sinédrio. E o que eles tiveram em comum e o que eles tiveram de diferença. Eu quero começar lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 5. O homem olhou para eles e com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Olha que interessante, estava ali Pedro e João na porta do Templo de Formosa, né? Eles subiram para orar. E quando você começa a se dispor para ir a um lugar secreto de oração, para se movimentar em Deus, para falar com Deus e ouvir a voz maravilhosa de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. E essa palavra faz parte da série de mensagens. Perceba o improvável natural, que é o tema. Perceba o improvável natural, mas proposital, sobrenatural, que pode revolucionar a sua vida, né? Então nós podemos ver aqui que esse paralítico, Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, né? Em nome de Jesus, levanta e anda. E pegou ele pelas mãos e ele levantou de um salto, e os seus ossos, aleluia, voltaram a se movimentar, seus músculos, seus nervos, e aquele homem foi curado. Ele saltava e glorificava e louvava a Deus, porque ele recebeu algo maravilhoso de Deus, que revolucionou a vida dele, porque ele pôde olhar para um homem de Deus que estava passando ali, para os homens de Deus, e receber algo que eles tinham de Deus, e não apenas um recurso financeiro, uma ajuda financeira, uma esmola. Agora nós vamos adiante e vamos ver aqui em Atos capítulo 4, versículo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 2 diz assim: eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Quem? No capítulo 6, versículo 6, Atos 4, 6, diz assim: estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Entendeu? Estava ali Anás e Caifás. Então, esses homens, eles estavam perturbados, com inveja. Por quê? Porque os apóstolos, os discípulos, estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, o que acontece? Deixa eu dar um. O que acontece é que os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, eles tinham uma linhagem sacerdotal e eles estavam se doendo. Por quê? Porque na religião judaica eram para eles serem consultados. Qualquer assunto que se relacionasse a Deus, ao agir de Deus, ao poder de Deus, à obra de Deus, à casa de Deus, aos ritos religiosos. E quando Deus começa a se mover na vida de outras pessoas que não estavam dentro daquele sistema religioso farisaico ou cristão, como você quer entender, eles ficaram doídos, porque Pedro e João não se moveram dentro de uma regra religiosa, dentro de um molde religioso, dentro de um contexto de uma denominação religiosa. Eles se moveram no sobrenatural, entendeu? Que revolucionou a vida, primeiramente, de Pedro e João. Esse sobrenatural revolucionou a vida de Pedro e João.
e começou a revolucionar as pessoas por onde eles passavam. O aleijado, o paralítico ali, foi curado também. Outras pessoas começaram a se entregar a Jesus. Por quê? Porque eles perceberam o sobrenatural, perceberam o proposital sobrenatural que pode revolucionar a vida deles. Uma das maiores dificuldades hoje de muitas pessoas que estão na igreja é quando você ouve, até mesmo você que está me ouvindo, você fala: ah, mas eu faço parte de tal denominação, ah, mas eu faço parte daquela outra religião, entendeu? Mas essas placas denominacionais, elas têm os seus méritos na sociedade, mas não para você colocar ela na tua fé, não para você dizer que ela vai poder te salvar. Placa nenhuma de igreja, nem a minha placa, que é o Centro Cristão Realeza, vai salvar você, né? Nem Jesus nunca falou: olha, essa placa dessa religião aqui é que vai te salvar. Não, ele fala assim, ó, que ele é o único mediador, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, por isso que eu estou falando aqui. Agora nós vamos ver mais à frente no capítulo 5. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira. Ele venderam uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. E Pedro questiona, né? Por que vocês fizeram isso, querendo enganar a Deus, ao Espírito Santo, né? E Ananias expirou, caiu, morreu ali, e depois de quase 3 horas, a sua mulher Safira. O que estava relacionado aqui? Tinha muitas coisas relacionadas aqui. Uma delas era a mentira, né? Outra delas é o engano. Mas o que eu quero abordar aqui é o dinheiro, o poder financeiro, né? O amor. A raiz de todos os males está no amor ao dinheiro, o amor da conquista financeira, né? Ananias e Safira pagaram um alto preço, a vida deles, porque eles amaram mais as finanças, o dinheiro, os recursos que eles esconderam, parte era deles, eles não precisavam ir lá e mentir, querer se passar de bonitos, né? Querer aparentar algo que eles não eram. Eles queriam aparentar que eles também estavam fazendo parte daquele avivamento que os discípulos e as pessoas, multidões viam, vendiam e traziam a quantia, traziam parte, traziam toda a quantia para os apóstolos administrarem. Eles podiam guardar e falar: não, nós vendemos por tanto, mas nós estamos dando tanto. Mas eles quiseram se passar por muitos espirituais. E aí eles pagaram um alto preço por isso. Agora eu quero que você siga a sequência aí. Atos 5, 34. Mais um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Ele falou assim, ó: se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. O que Gamaliel estava fazendo aqui que Ananias e Safira não fizeram? Eles não perceberam. Ananias e Safira não perceberam o sobrenatural de Deus que estava revolucionando a vida daquelas pessoas, do povo, da multidão que estava ouvindo os discípulos que pregavam Jesus, a ressurreição, a vida eterna, o amor, a paz. E Ananias e Safira não perceberam. Eles perceberam as aparências. Eles apresentaram as aparências. Eles apresentaram o engano. E eles tiveram a colheita dos seus planos. O que é diferente de Gamaliel? Que Gamaliel traz um entendimento de sabedoria, mesmo ele sendo mestre da lei e respeitado por todo o povo. Levantou-se no sinédrio, levantou-se ali naquele meio de conselhos de homens estudiosos e disse: olha, vocês têm que prestar atenção, se o propósito ou essa atividade desse povo aí, ó, desses discípulos, for de origem humana, vai fracassar.
Se o propósito é humano, vai fracassar. Mas se o propósito é divino, vai prosperar, né? Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, entendeu? O Sinédrio foi convencido pelo discurso de Gamaliel, pelas palavras de Gamaliel, né? Por quê? Porque Gamaliel percebeu um movimento diferente. Ele não falou que era de Deus ou não era de Deus, mas ele percebeu um movimento diferente. E ele falou: eu vou respeitar esse momento, essa situação. Vamos ver o que vai dar. Se for de Deus, o negócio vai vingar, vai para frente. Se não for de Deus, não vai vingar. Então nós podemos ver aqui 8 pessoas, né? 8 tipos de personagens: Pedro, João, Anás e Caifás, Ananias e Safira, Gamaliel e o Sinédrio. É lógico que no meio desse entrelace de relações tem o povo, né? Tem os outros discípulos, tem os apóstolos, tem a multidão, né? Tem os fariseus, tem os saduceus, tem os governantes de Roma, né? Tem os representantes, os governantes dos judeus, religiosos e políticos. Mas eu quero me ater somente a essas 8 personalidades, porque no meio deles alguns perceberam o movimento do tempo que eles estavam vivendo, do agir de Deus, e respeitaram. Outros não, atropelaram, quiseram passar por cima, quiseram prender, ameaçaram, invejaram, como os sumos sacerdotes, como os fariseus. Eles se moveram de uma forma fracassada. Já Gamaliel traz uma palavra de sabedoria ao Sinédrio. O Sinédrio ouve aquele conselho, respeitando o posicionamento, respeitando uma palavra de sabedoria. Nós entendemos que toda sabedoria traz luz. Então, para nós hoje, nós podemos ver como que aquele jovem aleijado, paralítico ali, regozijou, porque ele percebeu, né? Ele olhou, né? Ele olhou que para Pedro e João, aqui no capítulo 3, versículo 5, e com atenção esperando receber deles alguma coisa. De repente ele não esperava receber algo que iria revolucionar a sua vida. Ele esperava receber algo temporal, passageiro. Mas você, assim como eu, você pode ter uma palavra de vida eterna. Você pode ter o poder de Deus na tua vida. Preste bem atenção. Você pode ter a glória, a unção de Deus. Você pode até ter um recurso financeiro para ajudar a pessoa, um alimento, né, uma roupa, uma música, né, uma palavra de carinho, de consolo. Só a sua atenção de ouvir pessoas pode fazer a diferença, né, para reverter qualquer situação ruim. Então preste bem atenção. Perceba quais são os sinais de Deus, né? Perceba quais são os sinais de Deus para aquele momento na tua igreja, na tua família, no teu profissional, na tua profissão, no teu ministério, né? Nos teus familiares. Qual que é o clamor, o que as pessoas estão gritando, o que elas estão pedindo, direção, elas estão se doendo por quê? Qual a situação? A palavra de Deus, ela tem resposta. A palavra de Deus, ela tem resposta. O próprio Deus tem resposta para todas as pessoas. Mas o que faz Pedro e João, eu quero me ater agora somente a eles, ter uma percepção do reino de Deus? Eles estavam em período de oração, de consagração, de intimidade com Deus, de buscar a Deus, entendeu? E você tem que manifestar, você tem que querer dentro de você, da sua vida, amar a Deus em oração. Não uma obrigação de meia hora, de uma hora, mas uma responsabilidade, né, recíproca, que é você se colocar diante de Deus e Deus responder com a presença maravilhosa dele. Deus te envolver com a glória maravilhosa dele. Que
que você possa fazer a sua parte nesse tempo difícil. É um tempo bom que você está vivendo? Console os que estão passando por tempos difíceis, ajude quando possível, né? É um tempo ruim que você está passando? Compartilhe com verdadeiros amigos, compartilhe a sua situação, abra sua boca diante de Deus, se ajoelhe diante de Deus, faça algo na presença de Deus que venha trazer o olhar de Deus para você, se humilhe verdadeiramente diante de Deus e Deus vai te honrar. Nós temos que ter a sabedoria do alto. A oração de Deus vai despertar. A oração em Deus vai despertar a sabedoria, vai despertar a percepção. A oração em línguas no Espírito Santo vai despertar os seus sentidos para as verdades do reino de Deus, para você começar a viver em um outro nível de vida, a um outro nível onde seu propósito vai ser mais relevante, vai ter maior relevância para as pessoas, para que te cercam, para a sua família, os familiares, para aqueles que estão recebendo dessa palavra. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu quero que você compartilhe com a sua família, com os jovens, e que Deus te abençoe. E não se esqueça, perceba o improvável natural, mas proposital sobrenatural, que pode revolucionar a sua vida em nome de Jesus. Amém.